Olá, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Hoje vamos debater a questão do meio ambiente, recebendo aqui no estúdio o pessoal do Instituto Cosmos, Vilma Campos, diretora, e Daniel Ferreira, consultor de projetos. Para participar conosco desse bate-papo, o jornalista Rodrigo Romero, da TV Câmara Jacareí. Tudo bem? Obrigado pela presença de vocês todos aqui. Para começar o nosso bate-papo, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o Instituto Cosmos. Eu agradeço a oportunidade, Boa tarde para vocês, para o pessoal que está em casa. E o meio ambiente é hoje temática na mídia e a gente agradece a oportunidade de estar podendo colocar situações mais regionalizadas, O Instituto Cosmos, ele é uma OCIP, que significa Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Então, é necessário que a sociedade civil se organize para que possa ter voz, Quando nós chegamos, estava tendo um movimento de algumas pessoas ali fora, mas isso não tem muita repercussão. E a OCIP, por ser uma organização legalizada, tem muito mais força para poder estar levando esse anseio do povo, E a gente atua, o Instituto Cosmos, ele atua 100% na questão ambiental. Essa diferença de OCIP, qual que é a relevância de ter esse... O Instituto, ele é uma entidade privada sem fins lucrativos, E essa OCIP é um título que foi dado por uma lei federal, que é a Lei 9.790, de 1999, e ela abre espaço para parceria com o poder público. Por quê? Tem coisas que é obrigação do Estado, tem coisas que é obrigação do município. E o município não consegue fazer, o Estado não consegue fazer, porque precisa do engajamento da população. Às vezes as prefeituras, os estados até têm projetos bons e não... A população não adere. Um bom exemplo disso é aqui mesmo em Jacareí, Nós temos aí coleta de lixo seletiva, nós temos pontos de entrega de material e a gente percebe que teria tudo para funcionar muito bem e não funciona porque falta a parte da população, E o Instituto, ele trabalha nessas duas pontas. Então, ele faz uma parte que é a obrigação do público e ele leva para o povo a consciência de que ele também tem obrigação. Então, nem tudo é só o povo e nem tudo é só o poder público, é o conjunto dos dois. E essa OCIP é toda uma legislação diferenciada, Então, se cria primeiro a instituição como empresa, como uma associação privada, tem que se trabalhar 2 anos com projetos para poder se mandar a documentação para Brasília, e esse título ele é dado pelo Tribunal de Justiça. Então, é uma diferenciação de uma ONG, ele não é uma ONG, mas também não é uma empresa comercial, ele não tem lucro naquilo que ele faz, Então, todo o dinheiro que o Instituto arrecada com eventos, com mensalidade de associados, é tudo revertido para o objetivo dele. E no caso do Instituto Cosmos é a preservação ambiental. E é necessário ser um município para acessar alguns recursos públicos? Hoje, pela legislação atual, é necessário ser OCIP para ter acesso a recursos públicos, sim. ONGs e outras empresas têm bastante dificuldade. Mas isso não significa também que a OCIP consiga esse recurso. O sistema para se obter recurso público para um OCIP é extremamente burocrático. É muito difícil de se conseguir. O Instituto ele faz 80% de todos os projetos que ele faz com recursos privados. É muito difícil se conseguir recursos públicos. A equipe de vocês é formada por vários tipos de profissionais, Fala um pouquinho sobre essa formação do grupo. Perfeito. O Instituto ele tem várias frentes de trabalho. Nós temos vários projetos que desenvolvemos em várias regiões aqui do estado de São Paulo. E, para isso, nós contamos com um corpo de voluntários. São profissionais especializados, cada um na sua área, e dependendo do projeto que a gente está tocando naquela região, nós convocamos esse pessoal, essa equipe. Então, o nosso trabalho é basicamente baseado no pessoal de voluntariado e especializado naquela ação que a gente está realizando no momento. São biólogos, veterinários? Exatamente, biólogos, veterinários, engenheiros agrônomos, a própria população em si, tem aquelas pessoas de destaque, e elas vão participando também desses movimentos que a gente realiza. Você falou um pouquinho, Vilma, da questão da participação, São 2 elementos, Que uma é o poder público, pensando na questão do meio ambiente, e outra a população. Você acha que às vezes esse desencontro ele não ocorre pela própria falta de compreensão do que é de fato o meio ambiente, As pessoas às vezes acham que o meio ambiente é a floresta, a cidade, esquecem-se
O meio ambiente ele é uma série de elementos muito mais amplos do que só a questão do que as pessoas consideram ser a natureza. Como que você vê esse diálogo entre essas parcelas da sociedade? Essa questão ambiental hoje está se dando uma repercussão maior ao tema global, né? Por conta do aquecimento global. O aquecimento global ele é uma situação, ele não é uma consequência, né? As consequências do aquecimento global são outras. Então, tem o efeito estufa, tem as enchentes, tem uma série de ações ambientais, né? Que fazem parte que atinge a todos, né? A água, ela não respeita a fronteira, ela não sabe onde terminou uma cidade, começou a outra, onde terminou um país, começou o outro, né? As chuvas também não respeitam o mapa, então o homem tem mania de ir lá, né? A gente vai lá, traça, faz os engenheiros, fazem os projetinhos, mas a natureza, ela não respeita limite. Então a natureza do planeta, ela é uma só. O que acontece aqui, no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, atinge outras partes do mundo. Da mesma forma, o que acontece no Nordeste, no Norte ou em outros países, também atinge o meio ambiente. Por quê? Porque o planeta ele é um só. Então, a visão do Instituto é justamente essa, né? E as ações, elas têm que ser em conjunto, tanto dos governos como da sociedade. Não adianta nada a sociedade falar assim, olha, o problema é do governo, o governo tem a obrigação de fazer. A gente concorda, tem algumas políticas que são obrigação do governo. Por exemplo, o governo tem a obrigação de fornecer saneamento básico. Porém, tem lugares que a população degrada esse saneamento básico. E quando a instituição tem que gastar um recurso para recuperar aquilo que uma vez já foi feito, ela deixa de colocar em outros pontos. Aí lá no outro ponto, a sociedade reclama que não tem o saneamento básico, né? A gente vê a situação das enchentes, que é um outro exemplo, né? Precisa de piscinão, precisa de bolsão, encheu de água aqui, encheu de água ali, a prefeitura, o governo tem que resolver o problema das enchentes. Mas a população também tem a obrigação de dar um destino adequado para o lixo, de não jogar lixo na rua, de não causar entupimento de bueiros. Então, é um conjunto, né? Quando fala o CIP, que é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, o nosso trabalho é cobrar do poder público o que é obrigação dele e conscientizar a população do que é obrigação dela. Porque a gente entende que se as duas partes caminharem, né, como a gente precisa de duas pernas para andar, a gente entende que se o governo fizer a parte dele, a sociedade fizer a parte dela, a gente consegue resolver o problema ambiental. E como se conscientizar a população nesse sentido? Nesse tipo de gesto, por exemplo, que a pessoa fala, eu sempre faço as coisas corretas, mas aí joga uma bituca de cigarro no chão, joga um papel na rua. Como é que se faz essa consciência da população? Exatamente nesse ponto o campo de atuação principal do Instituto. É muito comum a gente passar na rua, conversar com alguém, e qualquer um pode testar isso em qualquer momento. Se você perguntar para uma pessoa, você se preocupa com o meio ambiente? 100% vai responder que sim. E o que você faz para isso? Não faço nada. Aí, se a gente for mais fundo e perguntar o porquê, ele vai dizer, é porque eu não sei o que fazer, eu não sei quem eu devo procurar, que atitudes eu devo fazer. Eu posso dar um exemplo banal e do dia a dia. Eu acho interessantíssimo o trabalho que Jacareí faz com relação à reciclagem. É diferencial, é um modelo, está muito avançado, está muito à frente de muitas outras cidades. Porém, esse trabalho de reciclagem que é feito acaba se perdendo numa grande quantidade justamente porque quando está em casa, a pessoa, por exemplo, ela pega a caixa de leite e ela separa, isso aqui eu vou pôr na reciclagem. Ela separa na parte correta, porém, ela não toma as atitudes convenientes. Ela não lava, ela não abre aquela caixinha de leite e lava antes de guardar, antes de colocar e de destinar para a reciclagem. Então, não prepara, né? Exatamente, aí é onde está perdido esse material. Então, o trabalho, ainda que seja grande, que seja forte, que esteja sendo realizado com bastante sucesso, ele acaba pecando nessa parte, justamente na educação. E o Instituto ele vem para cobrir essa lacuna. Acontece muito hoje em dia dos movimentos, de todo mundo estar se preocupando, mas não saber exatamente. A pessoa que tem uma certa idade, ela tem uma maior dificuldade em aprender, isso é normal. Os hábitos já enraizados. Exato, a cultura já transformou essa pessoa numa dificuldade maior para conseguir adquirir esses novos conhecimentos. Então a gente trabalha principalmente com os jovens.
o nosso trabalho é principalmente voltado para eles. Por quê? Se a gente conseguir desenvolver nessa geração que está chegando, nessa rapaziada que está entrando agora no mercado de trabalho, que está constituindo família, que está criando a sua independência, o mercado como um todo acaba aderindo. Então, principalmente na educação do jovem, onde o Instituto trabalha mais fortemente. A pessoa, por exemplo, ela fala que não tem, ela se protege, né, protege o meio ambiente, só que, por exemplo, ela acha que o que ela vai fazer não vai incomodar, só eu que estou fazendo isso, né? Então... o problema maior é quando a gente fala de meio ambiente, nós temos duas visões com relação ao meio ambiente, a população em geral. Quando nós falamos do meio ambiente, ou se pensa na floresta amazônica que está lá, longe, 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 ou então nós pensamos no nosso quintal ou na nossa rua, só. Ela não se preocupa que o bairro vizinho vai sofrer as consequências das atitudes dela aqui. Então, acaba virando essa coisa muito localizada ou muito generalizada. Eles não têm essa relação de que um lado vai interferir com o outro. E esse trabalho de vocês estão há quanto tempo em Jacareí desenvolvendo ações nesse sentido? Olha, o Instituto Cosmos está desde 2004 atuando, e os projetos do Instituto Cosmos, eles são itinerantes, né? Então, já houve algumas passagens de alguns dos projetos. Ele tem uma gama de projetos, né? E alguns já passaram por Jacareí. Então, o que está vindo agora é a primeira ambiental de arte, mas aqui já teve o projeto de capacitação profissional, que é um trabalho muito forte que o Instituto faz, com jovens e adultos, né? Então, o Instituto ali faz parceria com as empresas, dá treinamento para os jovens, encaminha para o emprego, acompanha durante 6 meses. Então, todo um trabalho, todo um cuidado que é feito com os jovens para melhorar um pouquinho a empregabilidade, né? O jovem, hoje, a legislação cria empecilhos, né? Olha, menor de 16 anos não pode trabalhar, 18 anos é obrigado a trabalhar, né? E aí, hoje a gente tem rapazes de 16, 17 anos em idade de produzir, que se perdeu um tempo. Antigamente você começava a trabalhar com 14 anos, 15 anos, né? E o Instituto, com essa questão do voluntariado, aproxima o jovem para o trabalho e aproxima também para o meio ambiente. Porque, embora o Instituto seja 100% ambiental, o ser humano, ele também é uma espécie. E ele é a próxima espécie que pode estar na lista de extinção se não for feito alguma coisa, né? E não tem como você falar de meio ambiente se você não atingir aquela população onde você traz o seu projeto para resolver para resolver as necessidades deles, né? Então, por exemplo, agora, o próximo evento que o Instituto está trazendo para o Vale do Paraíba, a Primeira Ambiental de Arte. A Primeira Ambiental de Arte é uma exposição que vai acontecer em junho, mas antes da semana da exposição, nós já estamos trabalhando numa série de atividades, né? Então, o Instituto já está entrando em contato com os professores, com as secretarias de educação, tanto estadual como municipal, vai ter todo um trabalho com a criançada, já está engajando no meio ambiente e leva a conscientização ambiental. Então, o Instituto, ele trabalha a nível nacional e os projetos dele tem em várias cidades. Então, às vezes, um projeto está nessa cidade, o outro está na outra cidade, o outro está lá no outro estado, mas sempre rotativo. Vocês falaram que o principal alvo de vocês é os jovens, né? Como é que vocês veem hoje o interesse dos jovens pelo meio ambiente? Eles estão dispostos a colaborar ou eles não estão muito interessados? Na verdade, a criança, principalmente, ele tem essa preocupação. Toda criança, ela já nasce mais integrada ao meio ambiente. Ela nasce integrada com a natureza. A sociedade é que acaba afastando essa criança dessa convivência, até pelas obrigações, pelas necessidades. Medo da violência, distância do campo. Então, eles acabam urbanizando essa criança e acabam afastando dessa consciência que é inata de cada ser humano. O Instituto acredita que as crianças têm, sim, o grande potencial para desenvolver esse projeto nosso. É o principal alvo justamente por conta disso. O adolescente, a criança, ele tem maior facilidade de aprendizado, de novas metodologias, de novas ideologias. Fica muito mais fácil de trabalhar nessa idade. E eles são, sim, bastante receptivos. Quando você vem com um projeto inovador, ou uma coisa simples às vezes, mas que lhe dá uma visão diferente,
ele consegue criar em cima dessa situação e ele realiza coisas fantásticas. Então o jovem tem sim, ele, principalmente na atualidade, ele tem se engajado de forma bastante forte. Vocês estão falando muito da questão do jovem, né? A gente está falando disso. Mas existe um lado que também é o lado do poder público, de criar condições para que ocorra esse engajamento, né, dos jovens e daqueles que pela cultura não conseguem se adaptar a novas políticas. Também tem que existir um efeito punitivo ou uma legislação que faça com que a gente se adeque às novas necessidades que a gente tem hoje para enfrentamento das questões ambientais, nas cidades, por exemplo, que é uma coisa, né, se a gente for pensar hoje, o lixo eletrônico é uma questão nova para a gente discutir enquanto sociedade, né? Então, é óbvio que uma grande parcela da sociedade é de outra geração e não sabe como lidar com esse lixo. Dificilmente, pela conscientização, a gente vai conseguir um resultado. A gente vai precisar criar legislação para isso. Como é que que vocês veem esses processos? Tem dois, inclusive vai ser bem abordado esse tema, né, na primeira Ambiental de Arte, porque tem 2 pontos. Existem materiais, a dificuldade e o medo de se mexer com material eletrônico faz com que, e até com certa razão, de se manipular, de se manusear esses equipamentos, né? Mas a reciclagem ela é possível, existem empresas especializadas em dar a destinação correta a esse lixo, mas não existem os pontos de entrega. Há algum tempo atrás eu fiquei sabendo que houve uma ação em São José dos Campos e foi coletada não sei quantas toneladas de material de informática. E o pessoal depois ficou meio perdido, e agora? Para onde eu mando isso? Né? Então, assim, a informação, ela é muito importante nesse ponto, né? Da pessoa ter o que é reciclado, o que não é reciclado. O Instituto divulga muito o conceito dos 4 R's. Né? O que é esse conceito dos 4 R's? O reduzir. Como que eu reduzo? Eu reduzo comprando com consciência. Eu estou comprando algo reciclado, eu estou comprando algo que eu preciso. Porque não é só você querer e poder pagar. Você tem que saber se você precisa daquilo e se você precisa mesmo. Porque de repente você compra alguma coisa que você não vai usar, ou que vai ficar só ocupando espaço, que depois você não vai saber para onde destinar isso, né? Dentro do lixo eletrônico, a gente tem um exemplo bom disso, que são os teclados e os mouses, né? Toda hora tem uma cara nova, uma funcionalidade nova. Eu troquei de mouse, meu mouse tinha um fiozinho, agora eu tenho um que não tem. Eu tenho um que tem uma luzinha, eu tenho um que pisca. E agora? Mas o que eu faço com o outro? As pessoas não têm essa informação, né? E o Instituto disponibiliza esse tipo de informação, onde ele pode entregar esse material, que empresa que recicla, que empresa que coleta, né? Em contrapartida, a gente entende que o poder público, o legislativo, tem sim que fazer leis, porque dentro desses materiais existem compostos que são extremamente perigosos para a saúde, né? Tem chumbo e tem outros materiais lá que fazem mal à saúde. Então, a pessoa também não pode descartar de qualquer maneira. E a empresa tem que ser responsável por coletar isso. Já houve muitos avanços na lei ambiental em relação a isso. Já existe uma lista de produtos que a empresa que vende tem que coletar de volta. Que é o exemplo das baterias de celulares, das pilhas, né? Mas ainda estamos engatinhando nesse tema. Ainda tem muito trabalho para se fazer, ainda tem muitos avanços aí para se conquistar nesse segmento. Bom, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Hoje estamos debatendo o meio ambiente, recebendo aqui no nosso estúdio a Vilma Campos e o Daniel Ferreira, do Instituto Cosmos, também o jornalista Rodrigo Romero, da TV Câmara. Vamos para um breve intervalo e já voltamos na sequência.